Okay, friends, I want to give a little bit more instructions on the practice of the meditação. Então, amigos, vamos agora trazer mais informações sobre meditação, essa introdução sobre o que é a meditação. Meditação, people say. What is the meditação? O que é meditação? Of course, meditation, it's a translation of a word, of a Pali word, that means to grow and develop the mind, the bhavana. A meditação é a tradução de uma palavra em Pali que significa o desenvolvimento, o crescimento, o cultivo da mente. But in the Dhamma teachings, it specifically means to growing positive, good and positive qualities of the mind. In the Dhamma, it's not just growing anything; it's growing good qualities. Mas no Dhamma, essa palavra bhavana significa crescer, potencializar os aspectos positivos da mente, as qualidades da mente. But it's very interesting, whoever translated the word, to use meditation for the word. It's very interesting. Mas é muito interessante que a pessoa que traduziu essa palavra usou essa palavra para meditação. Because in English, maybe in Portuguese, I'm not sure, M-E-D-I, it begins with M-E-D-I, right? Em inglês e em português, essa palavra meditação começa com M-E-D-I. So that prefix M-E-D-I signifies something being in the middle. E esse prefixo, medi, significa algo que está no meio, no centro. Now, what other words begin with meditação? With M-E-D-I? E que outras palavras começam com o prefixo medi? Medicine? Okay, what is medicine in the middle of? E o que é medicina? Sickness and health. É o meio entre doença e saúde. Right? So you take medicine to bridge that gap, to come back to the middle. Você usa a medicina para voltar ao centro, para fazer uma ponte entre esses dois extremos. And a mediator, somebody who sits between arguing people, trying to solve their differences. Você sabe o que é um mediador? É uma pessoa que se senta com duas partes, duas pessoas que estão discutindo entre si e tenta achar um acordo. And the media, newspapers, television, they all have different points of view, right? Republican, Democrat. So the media tries to, get them to somehow come to the middle. E o que são os mídia? A mídia são esses que veem vários pontos de vista diferentes. Tem os republicanos, os democratas, progressistas, conservadores, e a mídia é aquela que tenta achar todas essas vozes. And what about a medium? I know in Brazil you have mediums, right? To talk between human beings and the spirits. E o que são os médiums? Os médiums, aqui existe, né, no Brasil, essas pessoas que se comunicam e fazem intermediação entre os espíritos e os humanos. So, in all those words, it means something being in the middle. Em todas essas palavras, esse prefixo significa algo que está no meio. To bring balance, to bring harmony. Trazer equilíbrio, trazer harmonia. So, what about meditação? Então, meditação. What is the middle for the mind? Qual é o meio para a mente? Now, I already talked a lot about that yesterday. Eu falei muito sobre isso ontem. How our mind is all the time moving between past and the future. Que a nossa mente está sempre se movendo entre o passado e o futuro. Never stopping in the middle.
in the Nunca, present moment. e nunca para no meio, no momento presente. Most people have no idea what the present moment is really. A maior parte das pessoas não tem nem ideia do que é o momento presente. But the present moment is the mind resting in the present moment without thoughts of past and future. Mas esse meio seria esse momento em que a mente descansa no presente sem ficar indo para o passado e futuro. And these are called the dualities, dualities, the two things. E a isso chamamos dualidade, ou seja, duas forças, duas coisas. And there's three main dualities that our mind is constantly going back and forth between. Existem três dualidades que a nossa mente está sempre presa, indo e vindo nelas. And one is the past and the future. Uma delas é o passado e o futuro. The next is pleasure and pain. A segunda é o prazer e dor. And the next one is me and you, E a or outra, me and the other. e a outra seria eu e os outros, ou mim e os outros. And almost all of our problems in life, frustrations and other things, are because the mind is constantly moving between these dualities, taking them to be real, and because they never understood what is the resting point in the middle. A maior parte dos problemas da nossa vida, das nossas frustrações, é porque a nossa mente está constantemente agarrada por esses movimentos, nessas três dualidades. Elas tomam isso como algo real. A nossa mente não consegue compreender essas dualidades. Então é preciso trazer de volta essa mente para esse ponto, para ela descansar no presente. And there's one more of the duality. E há uma dualidade a mais, Muito importante. That is the body and the mind. que é o corpo e a mente. Now, some people are totally obsessed with their bodies, wanting to make it the perfect body or this and that, or other people's bodies, and they're totally, attached to the, bodies and material things. Muitos de nós estamos obcecados por esse corpo perfeito, fazendo tudo para esse corpo ficar perfeito, ou obcecados pelo corpo dos outros, buscando o corpo dos outros, e muito apego a esse corpo e a essas sensações materiais. And if they don't have the perfect body, then they feel sad, or they're, comparing themselves to other people. Se eles não têm o corpo perfeito, eles ficam tristes, ficam comparando-se com os outros. And the other is people lost in their mind. E a outra dentro dessa dualidade, as pessoas perdidas na própria mente. And the extreme case would be people like with psychosis, mental psychosis, and trapped in schizophrenia, and people that are totally trapped in their minds with fear and delusions. E o extremo disso seria uma pessoa que desenvolve problemas mentais, psicoses, esquizofrenias, que vive presa ali num medo, presa dentro dessa estrutura mental confusa. So again, meditation is keeping the mind in the middle between getting lost in those dualities. Então a meditação é manter a mente nesse meio, nesse centro, fazendo com que ela não se perca o tempo todo nesses pensamentos. Because the mind moving between those extremes is what actually creates time. Porque a mente, quando ela está se movendo nesses extremos dessas dualidades, é nesse momento que a gente cria o conceito de tempo. Because the mind is continually comparing what you had to what you want, judging people, caught up in this is good, this is bad, that's beautiful, this is ugly, and all these different types of thoughts. This is what really keeps our mind, caught in a vicious cycle
of low-level thinking. E é esse constante estar se comparando com os outros, julgando os outros, definindo as coisas como bom, ruim, bonito, feio. É isso que nos faz ficar preso nesse ciclo vicioso da mente, nessa, digamos, essa forma baixa de funcionamento da mente. And you know a ticking clock? Tick, tock, tick, tock. Right? Sabe um reloginho que faz tic-tac? So the pendulum is constantly going back and forth. That creates the time. O pêndulo ele está constantemente indo e vindo, e é isso que cria o ritmo do tempo. So what happens when the tick, tock stops in the middle? O que acontece se o tic-toc para no meio? Time stops, right? O tempo para. And that's the momento presente. E But it's about our consciência to stop, because it's our consciência and thoughts judging, comparing the five agregatos, which is constantly causing that back and forth. Então, o que acontece nessa pausa, nesse centro, é esse momento de consciência, o momento presente. É como se tudo parasse, esses 5 agregados que estão o tempo inteiro indo e vindo, pensando no passado e futuro, eles por um momento pausam ali. And why is this important? Por que isso é importante? Because all problems in the world are problems of the mind caught in thinking about the past, the future, and then all the comparisons, judgments, likes, dislikes, cobiça, raiva, yo, and all of those neurotic thoughts are based because the mind doesn't know how to stop in the middle and rest. Por que todos os problemas do mundo estão ligados a isso? Porque é essa tendência de ficar presos ao passado, ao futuro, o tempo todo nos comparando com os outros. Isso eu gosto, isso eu não gosto, eu prefiro assim. E toda essa cobiça, raiva e ignorância que continua se reproduzindo na mente, essa ideia de um eu que surge na mente, tudo isso se deve à nossa incapacidade de parar, de pausar e descansar a mente. And, the Buddha saw and understood that. I mean, he was a genius. O Buda viu isso e ele compreendeu isso com uma genialidade. How to get the mind to stop and rest in the middle. Como ver a mente e parar nesse meio. And that was what the mindfulness of the body. E isso é a atenção plena no fundamento do corpo. Because it was through his meditation and studying it very closely and learning how to develop plena atenção and concentração using the breathing in the body. E ele estava investigando isso, a meditação, como desenvolver essa habilidade da atenção plena, direcionada ao corpo e direcionada à respiração. Because when the Buddha was a small baby, there was a big festival, like a carnival or something. And he crawled away from all the noise underneath the tree. And he started just focusing on his breathing. And his mind became very, very peaceful because the breathing just going in and out, and the mind stopped going all over the place. And he realized that tranquilidade of the mind just resting in the body. E o Buda, quando ele era um bebezinho, ele, enfim, vivia lá com a família dele, e aí durante um festival, uma festa tipo carnaval, lá na Índia, ele foi engatinhando até uma árvore e ficou embaixo de uma árvore, quietinho, fazendo a sua respiração e focando na respiração. E ele viu que a mente foi ficando cada vez mais pacífica enquanto ele inspirava e ele expirava. O
que aconteceu ali? A mente dele parou de ficar pensando em mil coisas e descansou no momento presente. Ele atingiu uma tranquilidade. A mente descansando no corpo. Now, another aspect of mindfulness of the body, I mean, we use the breathing to get the mind to come to the body. But then once it's resting in the body, then we start to actually feel the subtler sensations of the body. Então, um outro aspecto importante é que nós usamos a respiração para trazer a mente para o corpo. E no momento em que a mente estabiliza no corpo, nós começamos a abrir para sentir sensações sutis pelo corpo. But what is the body really? Mas o que é o corpo na realidade? What's this body made up of? O que esse corpo é feito? Well, if you break it down biologically into its lowest, smallest particles, it's just cells, molecules, and atoms that are just vibrating, interacting. Is that right, doctor? Se você quebra essas partes maiores do corpo, biologicamente em partes menores, você vai ver o quê? Você vai ver moléculas, você vai ver células, você vai ver átomos totalmente integrados, interconectados uns com os outros. And again, as I mentioned last night, the Buddha was a scientist. Como eu mencionei ontem, o Buda, ele era um cientista. Everybody else was interested in learning who created the world, when was the Big Bang, how many billions of years old is the Earth, or who created the Earth or the world, or when and how. He wasn't interested in that. He focused totally into the body to find out how the world and our mind is created. O Buda, ele era um cientista porque naquela época todos estavam interessados em entender qual é a origem do universo, como o universo, o mundo foi criado, quem criou este mundo, como ele foi criado. Mas o Buda, ele não estava interessado em nada dessa metafísica. Ele queria, na verdade, focar no corpo. Ele queria compreender como o corpo e a mente funcionam profundamente. So, in the mindfulness of the body, the four foundations of mindfulness of the body, a lot of people think mindfulness of breathing comes first. Nos 4 fundamentos da atenção plena, muitas pessoas acham que a respiração é o que vem antes, nesse primeiro fundamento. But the very first instructions of the Buddha was to find a suitable place to meditate. It wasn't too hot, not too cold, not too many mosquitoes. And sit down and mantenha a coluna ereta. And put one leg here and one leg here. That was his first instruction, before breathing. Mas a primeira instrução do Buda, antes mesmo de falar em respiração, foi: encontre um lugar confortável, adequado para a meditação, que não seja nem muito quente, nem muito frio, que não tenha muitos mosquitos, e sente-se com a coluna ereta. Essa foi a primeira instrução, antes da respiração. Now, of course, the Buddha grew up in India where yoga and so on was prevalent. So sitting in the lotus posture was very common for people back in those days, and yogis and so on. And people always sat on the floors, cross-legged, so it was not difficult for them to, sit like this without too much pain. E ele menciona nessa primeira instrução cruzar as pernas. E na Índia, com todo o contexto do yoga como prática, era muito comum todos saberem sentar e conseguirem sentar no chão, né? na postura de lótus. But the important point is to keep the colonna ereta. Mas o mais importante dessa instrução é manter a coluna ereta. Because all the cells of the body and all the vibrations of the world first come into the nervous system and go through the nervous system and the main nerves of the body, which are located on the right and left column and in the middle even of the
spinal column, and all the nerves radiate out from that. Isso por quê? Porque essa postura ereta, ela permite que todas as células desse corpo sejam energizadas, oxigenadas, porque primeiro ponto seria esse sistema nervoso. Todos esses nervos que passam pelo lado esquerdo e direito da coluna vertebral, elas precisam estar nessa postura para que haja essa energia. And all the cells of the body are connected, to the nervous system. E todas as células do corpo estão ligadas ao sistema nervoso. And the cells of the body, in order to be alive and, to grow and to function, need both blood and electricity, which is the prana, or força da vida. E todas as células do corpo, para elas estarem animadas, elas estarem vivas, para elas crescerem, elas precisam desse sangue e de toda essa corrente elétrica natural que existe no corpo, que pode ser chamado de energia vital. It's just like with your automobile, you need a spark of electricity, to the engine, but you need the gasoline to keep it going. Você tem um carro, por exemplo, você precisa de gasolina, né, para fazer ele funcionar, ele ter essa energia. So the same with the body, the oxygen is sort of like the gasolina, and the consciência, the força da vida, which is kind of difficult to understand, is the sort of the electricity. But really it is also consciência, life force. E poderíamos dizer que, da mesma forma como no corpo, o oxigênio seria a nossa gasolina, que traz isso. O oxigênio seria a gasolina e a consciência, ou a força vital, força da vida, ou energia vital, seria essa eletricidade que percorre o corpo. E ela é feita dessa eletricidade, mas também da consciência. And it's the balance of those two things that maintains the equilibrium and the state of harmony within the body and mind. E é esse equilíbrio dessas duas coisas, oxigênio e dessa consciência, que traz uma harmonia entre o corpo e a mente. And that affects the mind. Isso afeta profundamente a mente. Because when those elements of the life force and so on get blocked or impeded, then the mind also can't function properly. Que quando esses elementos estão bloqueados, tanto o oxigênio quanto essa força da vida, a mente não consegue funcionar adequadamente. Or those things, sleepiness, pain, and too many thoughts, they're all connected with that imbalance of the body. Ou pode surgir a sonolência, a falta de energia, dor, tudo isso que está ligado a esse desequilíbrio dessas forças no corpo e na mente. Anyway, I'm just saying this to try to draw a kind of a larger picture of what is going on in our body and mind. Eu estou só falando tudo isso para dar uma visão mais sistêmica, uma visão mais ampla do que pode estar acontecendo na nossa mente e no nosso corpo durante a meditação. Because a lot of teachers say, just sit down and meditate. Don't worry about anything else. So people sit down and go to sleep, or they're lost in all of their thoughts, slouching. Alguns professores não trazem esses detalhes, eles só falam, sente e medite. E aí as pessoas sentam, meditam, daqui a pouco estão dormindo, daqui a pouco estão perdidas em pensamentos. Então é importante ter essa consciência, essa compreensão. So it's like, people beating their head against the wall, trying to concentrate and be mindful, but yet because of these other imbalanced forces, it becomes more difficult. Algumas pessoas quase batem a cabeça na parede tentando se concentrar, se tensionando,
Mas essa falta, muitas vezes, da concentração tem a ver com o desequilíbrio desses fatores. And that's why deep, slow breathing is a very useful, powerful and useful tool to use in helping establish that kind of balance. Então, as respirações lentas e profundas, elas são uma ferramenta muito útil para conseguir estabilizar, dar uma estabilidade na mente. Now, nature made the lungs a certain size for a certain purpose. A natureza fez esses pulmões num certo tamanho para um propósito. Nature and evolution really works in a very perfect way if we allow it to. A natureza da evolução, a evolução da natureza, ela funciona de uma forma perfeita se a gente permitir que isso aconteça. So the lungs were made a certain size to use, but it's a known fact that most people only breathe 1/10 of their lung capacity in a normal breathing. Os nossos pulmões foram feitos para ser usados, mas a maior parte das pessoas usa apenas 1/10 da sua capacidade pulmonar. And we have trillions of cells in the body, and they all need oxygen. Nós temos trilhões de células no corpo, e a única coisa que elas precisam é oxigênio. And they get that through the breathing. The blood is carrying that oxygen, but the blood gets its oxygen from the breathing, from the lungs, and then sends out that charged up blood to feed the cells so they can operate. E é esse sangue que carrega esse oxigênio e esses nutrientes, e ele traz esse oxigênio dos pulmões. Então, a respiração é responsável por nutrir esse sangue. Então, dos pulmões sai esse sangue supercarregado de nutrientes para alimentar essas células. So, again, I'm just saying that to show how the deep, slow breathing helps to, keep the cells of the body charged up, and that also helps to keep the mind alert, because the brain uses more oxygen than any other part of the body. Então, eu insisto em relembrar tudo isso, porque é importante vocês saberem a importância das respirações lentas e profundas para que você possa manter as suas células carregadas de energia vital e para que você mantenha a sua mente sempre alerta. O seu cérebro precisa de muito oxigênio. Nosso cérebro é a parte do corpo que mais necessita de oxigênio. And the breathing and the breathing and our thoughts, the mind and the breathing are related, directly related. E a nossa respiração e os nossos pensamentos estão completamente relacionados. That means the quicker you breathe, the more active the mind is in thinking and planning and all of its activities. Ou seja, quanto mais rápido você respira, mais ativa está a sua mente, mais ela está pensando, se preocupando, planejando. And when the breathing rate slows down, that helps to relax the whole nervous system. E quando o ritmo respiratório ele se lentifica, se desacelera, todo o sistema nervoso também desacelera. But most people, they breathe about between 10 and 15 times per minute in normal breathing. A maioria das pessoas respira entre 10 a 15 respirações, seria isso, por minuto, numa respiração normal. That's even while resting, but when you're doing a lot of things, it even becomes more rapid in order to feed the cells that are active and busy and so on.
Isso no estado relaxado, no estado tranquilo, sem fazer nada. E quando a pessoa está em ativação, em atividade, esse ritmo ainda aumenta de respirações por minuto. And also, most people, when they breathe in, they don't hold the breath in. And so there's not enough time for all that oxygen to get out to, to get into the blood and be taken out. And so a lot of oxygen is wasted. E a maioria das pessoas, ela não segura um pouco a inspiração quando os pulmões estão cheios. Então, não há tempo suficiente para que as células possam absorver esse oxigênio. Então, há muito oxigênio que é jogado fora, sem ser aproveitado. So when you do deep, slow breathing, the idea is to take about 2 or 3 seconds, even longer sometimes, but at least 2 or 3 seconds to breathe in, drawing the air up, and then hold the air in the lungs for 2 or 3 seconds, sometimes even longer, but to give time for that oxygen to get into the blood, and then slowly breathe out. Então, quando nós fazemos essa respiração lenta e profunda, primeiro nós inspiramos em 2 ou 3 segundos, trazemos o ar mais para aqui, a região alta do tórax, seguramos 2, 3 segundos e soltamos devagar, sentindo como esse ar sai. But no one has ever taught us to do deep, slow breathing. Mas ninguém nunca nos ensinou a fazer respirações lentas e profundas. Did your parents ever tell you to do that? Seus pais te ensinaram a fazer isso? Did your family doctor tell you to O do that? seu médico de família ensinou você a fazer isso? Did politicians tell you to do that? Os políticos falam para você fazer isso? And so one of the biggest factors for disturbances in the body as well as in the mind is due to poor, shallow breathing. Então, a maior parte dos fatores que trazem problemas para a mente, para o corpo, estão ligados a uma respiração pobre e superficial. And there was a question last night about somebody who had mentioned that, trying to do deep, slow breathing, interfered with their ability to just concentrate and make the mind more quiet. Okay, that might be good for more advanced levels of the meditation, but for people that still have poor posture and have trouble with sonolento and too many thoughts, doing that deliberate, deep, slow breathing helps to keep the mind more concentrated, because it takes extra effort to take a slow breath, and it takes extra effort to keep the breath in the lungs for 2 or 3 seconds. And it takes extra effort to kind of regulate the out breath, so it's, it's kind of just going out nicely, like. And a brief pause in. Could you all hear that? So that's what an example of, deep, slow breathing. And it took at least 15 or more seconds just to take one of those breaths. Somebody want to time me? Somebody have a watch? Okay, so I'm going to take one breath and tell me how many seconds it took. I'm going to start now. So that's 3 breaths per minute. So you're going from 15 or even 10 or 15 breaths a minute down to just 3. And that's a beginner's level of breathing, actually. But
I didn't want to scare you too quickly. Let me translate Bhante. Okay. And it's not that difficult to do that, but it takes training like anything else. But this will be a very powerful and useful, something to do, not only in meditation, but even during the day in your daily life and at other times to rejuvenate and refresh, the body and the mind. Então, ontem alguém perguntou sobre as respirações lentas e profundas e falou que se sente um pouco incômodo fazer essas respirações lentas porque parece que tira a concentração. E aí o Bhante explica que realmente para algumas pessoas que já estão bem avançadas na prática de meditação, talvez não seja necessário fazer isso, mas que até para essas pessoas esse método é benéfico. A maioria das pessoas, quando medita, está presa no sono, sonolência, torpor ou muitos pensamentos e agitação. Então, essa respiração lenta e profunda, ela realmente ajuda a mudar essa qualidade da mente. Ela traz mais concentração, porque você precisa estar muito ligado no que está acontecendo a cada momento. Isso exige um esforço extra. Você percebe a inspiração, você percebe a pequena pausa de pulmões cheios, você percebe a expiração. Então, todo esse esforço de estar presente se regula a sua respiração. Um exemplo que ele deu aqui, ele fez uma inspiração, pediu para contarmos, fez em 10 segundos, pausou e fez a expiração em 10 segundos e deu um total de 20 segundos, uma respiração. Ou seja, em 60 segundos, em 1 minuto, dá para fazer 3 respirações, quando a normal é a maioria das pessoas fazerem 10. Então ele fala, isso ainda é um nível iniciante que eu acabei de fazer aqui. Dá para fazer uma respiração muito mais longa que isso. Mas essa é uma ferramenta muito poderosa de treinamento que muitas pessoas não usam e ela deve ser usada na sua vida diária, não só na meditação, mas enquanto você está no seu dia a dia. So, the lungs of most people, because they don't really use them fully and, do deep breathing, their lung walls and so on have kind of, shrunk. It's like your muscle. If you don't lift weights or you don't exercise, then when you try to do it later, it's much more difficult, right? To stretch, and but it's the same with our lungs. Os nossos pulmões, eles têm paredes, né? Têm invólucros, e eles, se a gente não usa o suficiente, eles se encolhem, assim como o músculo se encolhe, ou fica fraco. Se você não carrega peso, se você não faz nenhum exercício com os músculos do corpo. E fica difícil quando você começa a fazer exercício e há muito tempo você não usa esses músculos. Então é normal no início ser um pouco difícil para a maioria das pessoas. And this afternoon, in the afternoon yoga session, I'll be explaining a little bit more in detail about what I mean by the respiração em 3 partes. E hoje, na yoga da parte da tarde, eu vou estar explicando como funciona essa respiração nas 3 partes dos pulmões. But basically it means starting the breath in the lower lung and drawing it up to the top. As the rib cage expands, draws the air even up into the upper parts of the lungs, which you can feel that energy kind of going up into the head and the brain. Então, eu vou ensinar vocês a usarem a parte inferior dos pulmões, do meio, superior, e aprender a sentir como as suas costelas se expandem, como essa energia sobe até para a cabeça, e você sente algumas sensações dessa respiração que acontece em lugares novos. So of course, the goal is not to do that kind of breathing the whole time in meditation, as I mentioned last night. Como eu disse ontem, o objetivo não é fazer essas respirações lentas e profundas o tempo todo, durante toda a sua meditação. But when you first sit down, to do some minutes of that, it will help you to concentrate because it takes effort to do that.
but it'll feel good in the beginning, in your effort to take a deep breath, holding it in. And it helps to relax. With each out breath, you can feel that relaxation of the body and mind, that slow out breath. And if you can continue that even for just 5 minutes, the body and mind will relax sufficiently where you can kind of get a sense of just being in the present moment. And then you let go of that. At a certain point, you let go of that deep breathing and then just try to follow the residual breath. Let the breathing return to its uncontrolled and see if you can follow, keep your mind still in the same spots, but to follow the shorter expanding and contracting movements. But that attention that you gave for doing the deeper breathing will help to keep the mind there as it goes back to its, shorter, irregular rhythms. Então, quando você se sentar na próxima meditação, tente fazer alguns minutos dessas respirações lentas e profundas. Isso vai ajudar você a se concentrar, porque exige um pequeno esforço, mas você vai se sentir bem. Parece que talvez você sinta um relaxamento. Essa respiração ajuda o corpo e a mente a relaxarem. Então, aproveite isso, sinta isso acontecendo. E quando você fica 5 minutos fazendo a prática de respiração lenta e profunda e deixa o corpo relaxar no momento presente. Depois, deixe essa respiração, largue o controle e fique apenas seguindo essa respiração residual, essa respiração sem um controle. Mas perceba o que expande, perceba o que contrai e perceba se a sua respiração fica irregular ou se ela continua regular. And you can't do that deep, slow breathing if you're, sitting in a slouched position, because your rib cage is contracted and you're trying to breathe in, but the rib cage is contracted, so it can't really expand. But when you're sitting up straight and you allow the rib cage to float in its natural way, then even just a little bit of breath, you can feel, there's that sensation of expanding there. And it sends rippling effects throughout the whole nervous system as a sense of swings. And that's what you feel. And it sets up a very harmonious and relaxing wave of oxygenated force of the Vida up and through the body. And that's what allows you to relax in the momento presente. Agora, se você senta numa postura que, colapsada, uma postura que não deixa a sua caixa torácica ampla, é impossível fazer respiração lenta e profunda, porque não há espaço. Então, perceba que quando você expande a caixa torácica, existe uma sensação de... como se fosse uma bolinha que você joga no lago e faz assim, não sei como é que fala isso. Expansão ou de ondas, né? Que você sente essas sensações que são o sistema nervoso central, periférico, sentindo esse efeito dessa respiração. E aí você pode sentir uma onda de sensações de harmonia, de algum bem-estar. Isso ajuda a sua mente a relaxar e a ficar mais no momento presente. Okay, we'll be talking about these things, again as we go on. But and so basically, it's that combination of the deep, slow breathing while keeping the posture erect that really is what creates this healing, relaxing, and healing energy. Being able to penetrate through the joints, because whenever you slouch, you have that. You compress the joints, like the shoulders, the rib cage, the hips, and that prevents the life force from penetrating, from getting through.
and prevents the blood from getting into to the deepest cells and so on. And that's why the importance of keeping the colonna straight, to maximize that, to keep that weight off the joints so that it can be more open, like there's space between the colonna, the vertebrae. And if you're like this, they're all mashed together, and that energy can't get through it. But when you're sitting ereta, and there's a little space in between, then the blood and the energy can get, through there. Então, essa combinação entre cuidar da sua postura e praticar as respirações lentas e profundas na meditação, ela vai te permitir entrar em contato com uma energia, um fluxo de relaxamento muito curativo. E se você deixa a sua postura de qualquer jeito, se entrega, você comprime as suas vértebras, você comprime os seus ombros, e a força vital, a energia vital não consegue circular no corpo e entrar nas suas células e te trazer essa qualidade de despertar de energia. Então, para maximizar isso, lembre-se desses dois e cuidado para não jogar esse peso que amassa uma vértebra na outra e não deixe esse espacinho, né, quando você cria esses espaços internos nas vértebras, essa energia circula e você ganha mais força da vida. Okay, now I just saw some eyeballs going like that because of the sound. Eu acabei de ver que algumas bolas oculares olharam para ali, acho que é por causa do som. So, how many people got attracted to the various sounds in the room? Quantos de vocês ficaram atraídos por esse som que aconteceu ali agora? Perceberam? And that generate thoughts in your mind about it? Você teve pensamentos sobre isso? Surgiu algum pensamento? So one of the trainings in the mindfulness is that when you hear a sound, it's just ouvindo. It's just hearing. Hearing is just a vibração that comes through the ears. But if you start, because of memory, you remember it, and from the past, my teacher told me last week that was this or that, and then you're bringing it to the future, and you get caught up in that thinking. So when you just be aware, it's just vibração or sensação, then the mind is not apt to start thinking too much, because vibração has no meaning much. It's just hearing. It's like, inspirando, sentado, ouvindo. If a thought comes through, passando, just thinking. Don't think about the thought, it's just thinking. And just noting it will help to deixe the mind to let go of it. And if you have that good feeling in the body, the mind naturally comes back to the breathing and the postura. More about that later, but at least I just wanted to mention that. Então, quando nós ouvimos um som, é interessante que a gente note como uma vibração. O som é apenas uma vibração que toca o aparelho auditivo. Mas, de repente, você ouviu esse som, lembrou de uma memória que tem a ver com esse som, a professora, em algum lugar que tinha esse som. Então, cuidado para sua mente não ser agarrada por esses pensamentos e levada por esses pensamentos. Eles são só sensações, é som. Então, perceba que é uma vibração que toca a mente. Então, você pode usar a notação ouvindo, pensando, e ficar atento a todo esse processo. Não precisa ficar pensando sobre os seus pensamentos, apenas note, pensando. E se você já tem alguma sensação agradável no corpo, dessas respirações lentas e profundas, por exemplo, você traz a sua mente de volta mais fácil e ela repousa de novo em alguma sensação no corpo. And he's teaching you the same thing. E ele está ensinando a mesma coisa, o Jesus. In his own way. Na forma dele de ensinar. Now, one more thing about counting the breaths
for, for beginners or for when you sit down to meditate, even though people think, oh, counting the breaths, that's just child's play, or, something like that. But that's really a good training to be able to count your breaths up to 10 without the mind either sonolento or getting lost in thoughts. And contar as respirações é tido como uma prática só de iniciantes, alguns consideram uma prática de criança, né, um joguinho de criança, mas não é não. A prática de contagem de respiração é um ótimo treinamento e ele ajuda a mente a não cair na sonolência, a não ficar perdida em pensamentos, então é algo que todos podem usar. And when you combine it with the deep, slow breathing, it's even more powerful. Quando você combina a contagem com respirações lentas e profundas, isso se torna ainda mais potente. As the breath is coming in, the inspirando, you feel the body. And expirando also, one complete in and out breath. Então, na inspiração, você sente enchendo e pausa, e sente as sensações da pausa, e expira e conta novamente. And then the next in-breath, dois, you can count it while it's going up or at the end as it reaches the end of the in-breath, dois. You feel that pause, and then the expirando, following the breath all the way down to the end. Tres. And like that, up to 10. E aí você continua no 2, você pode contar o 2 exatamente na pausa, com os pulmões cheios, e depois sentir a expiração e deixar ela ir até o fim, até tocar a pausa, os pulmões quase vazios, você conta 2 de novo. E aí continua no 3, 4, até 10. So combining that deep breathing with the counting, adds an extra level of the mind having to concentrate, not to forget. E você combinar esses dois, então, exige um esforcinho extra que faz com que a mente se esqueça, não fique nesses pensamentos que vêm. And if you can feel the pause after breathing in that pause you can feel that the vibrations of the body sentado, and you feeling that pause, the mind will be there for the start of the expiri. And then you feel the expiri. And there's a brief pause at the end of the expiri, even just 1 second or so. And if you can feel the pauses are very important to feel because that's the connection between the in-breath and out-breath is the pause. But most people never think about it. Teachers never tell you to feel the pause. But it's another powerful way of helping you to stay concentrated. E então na pausa, a pausa é muito importante, porque na pausa você pode sentir algumas sensações sutis, uma vibração, sensações de pulsação. Então é importante que quando você faz essa respiração sentado, em que você inspira e deixa a mente acompanhar a inspiração e pausa naquele 1 segundo, sente a pausa e deixa a expiração acontecer e sente a pausa de pulmões quase vazios, essa é uma conexão. A pausa, ela liga uma coisa na outra. Ela é a conexão, então é importante olhar para ela. E muitos professores não ensinam a olhar para essa pausa. So if you can do that, just 10 of those deep, slow breaths, and with the counting and not getting lost, at the end of that last out breath, then you let go of that effort to breathe in again. That pause might become a little longer, maybe 1 or 2 seconds, sometimes even longer. But it should be natural. The body knows when it needs to breathe again. But your mind is there, and then you can feel the shorter breaths and just observe how the breath is continually
changing. But 10 breaths like that, with the counting, should be enough to be pretty well grounded and relaxed in momento presente. And the ability to observe your thoughts rather than getting carried away in them. Se você fizer essas 10 respirações lentas e profundas, combinadas com a contagem, é muito provável que você já ganhe esse estado de grounding, de estabilidade e de relaxamento muito rápido. Então, quando você terminar essas 10, perceba se a pausa que acontecia mais curtinha, agora ela já está mais longa, porque naturalmente o corpo, ele já percebeu que ele já tem oxigênio suficiente, ele não precisa respirar mais vezes tão rápido. Então, ele naturalmente vai respirar mais lento, com pausas maiores. E observe essa mudança enquanto ela estiver acontecendo. Isso traz uma capacidade, uma habilidade muito grande de você perceber também os seus pensamentos. But then, during the meditation, after some more minutes or longer, if you notice, Sonoleto coming back, or, too many the thoughts again, getting lost in the thoughts, then come back again and just take even 2 or 3 of the slow, deep breaths will be enough to get the mind back. Se depois de ter feito as 10 e agora não estar mais controlando a respiração, você sentir que vem de novo a sonolência, que vem de novo um ataque de muitos pensamentos, você para e oferece 3 respirações lentas e profundas de novo. E nota o que acontece. So that's the way that we can use that kind of breathing to gradually develop our more continuous plena atenção and concentração. Essa é a forma de usar esses métodos da respiração para desenvolver mais atenção plena e mais concentração. Tá bom? Sa